Boa noite. Esperando aqui vocês chegarem. Boa noite, Glenda. Primeira a chegar. A Nara, boa noite. Vamos ver quem vem mais. Pai abençoe sempre. É bênção. E aí, tá no Rio? Tá frio? Você vê, ó. 3 blusas aqui. Aqui tá frio. Já teve pior. Vamos ver quem chega. Vão chamando as pessoas que vocês sabem que gostam de tarô, gente. Vamos ver o que o tarô revela sobre os nossos caminhos para o segundo semestre de 2025. Ciclos e caminhos. Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu preciso falar mais alto. Tá bom. Acho que eu vou procurar aqueles microfones de lapela. Larissa, boa noite. Bora aí, pessoal, compartilha, já avise os amigos aí que hoje nós vamos falar de ciclos e caminhos para o segundo semestre de 2025. Aproveitar que estamos no começo de julho, na metade do ano praticamente. Enquanto isso eu vou começar agradecendo a presença de vocês, tá? Sejam vocês todas, por enquanto só temos mulheres, muito bem-vindas a essa live de julho. Hoje é dia 7 de julho de 2025. É importante agradecer a presença, o tempo e boa noite, André. Acho que é André, né? NDR. Boa noite. É importante agradecer a presença de vocês aqui, o tempo, estar aqui comigo ao vivo é um ato de autocuidado, tá bom? Um presente que vocês estão se dando hoje, a oportunidade de refletir sobre esse segundo semestre de 2025 que vem por aí. Também pensar um pouquinho retrospectivamente no primeiro semestre, para que a gente consiga abrir espaço mesmo para aquilo que tem aí pela frente, né? Então a gente vai usar o tarô hoje para tentar nos ajudar a enxergar, né, aquilo que precisa ser encerrado, para dar espaço aí para o novo que vai ser construído nesses próximos meses. Então é como se fosse aí uma bússola. E aí eu vou convidar vocês para ter do lado papel, caneta. De repente vocês podem ter algum insight ou alguma coisa que seja falada, né, durante a live, pode ser um insight aí para você. E, né, espero que vocês estejam também num lugar tranquilo para poder aí aproveitar ao máximo o que a gente tem para hoje. Bom? Então, por enquanto, a gente tem Larissa, Nara, Glenda e acho que é André, né?
Juba, você confirma? NDRE Juba. É André o seu nome? Eu tô chutando assim forte. Bom, quando a gente fala, enquanto você... a Regiane acabou... é a Regiane. Regiane. Legal, Regiane. André. Então, somos todas mulheres por enquanto. Tá? Aproveitem, avisem amigos e amigas que gostam de tarô para estar presente aqui com a gente. Compartilha a live agora, de repente, quem sabe, a gente aumenta o número de pessoas interessadas e, com certeza, pessoas que serão, de certa forma, beneficiadas hoje. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse nosso mês, enquanto as pessoas, enquanto eu aguardo as pessoas chegarem. Essa live vai ficar gravada, é lógico, e depois vocês vão ter a chance de ouvir novamente, ou aquelas pessoas que estão chegando no meio do caminho vão conseguir pegar o início, né, para ver como é que foi. Outra coisa é que a gente tem o bônus, né? Preparei o bônus da live, ele é sempre um PDF. Depois eu vou deixar lá no perfil o link para o PDF, tá? Não vou colocar hoje não, mas amanhã com certeza vocês terão ali o link do roteiro da live que vem com um bônus, e eu também vou fazer um post lembrando que existe esse bônus, tá? Então eu acho que eu sou a única que faz live com bônus no final da live, né? Aquela que acha que o que rola na live tem alguma coisa aí de importante que pode ajudar mais pra frente, e aí faz o bônus. Enfim, mas vamos falar um pouquinho de julho, né? Então, julho é como se fosse uma encruzilhada nesse momento, porque ele realmente sinaliza para o meio do ano. Então é como se fosse um portal de transição entre tudo aquilo que a gente já viveu até agora e o que ainda a gente vai viver, que está ligado ao segundo semestre, né? Então, nesse sentido, julho é um período poderoso, porque ele nos permite olhar para trás e fazer a reflexão aí com muita honestidade a respeito das escolhas que foram feitas, aquilo que a gente conseguiu realizar, olhar para os nossos caminhos, ver o quanto que a gente trilhou, o quanto a gente conseguiu. E é claro, né, a gente perceber também o quanto ainda falta para chegar onde a gente quer chegar, para atingir o nosso objetivo. A gente também pode aproveitar esse flashback, esse momento de retrospectiva, para olhar, perceber padrões, né, que de repente podem se repetir e que a gente nunca prestou atenção a isso, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso mais lá para frente. Esses padrões, né, tudo que a gente olha para trás, a gente pode perceber ciclos, né? E os ciclos, eles estão presentes na nossa vida, seja na vida afetiva, seja no trabalho, até dentro de nós mesmos, nós mesmas, esses ciclos estão presentes. E eles podem se manifestar de formas muito sutis. Às vezes nós estamos plenamente conscientes desses ciclos, outras vezes não. Eles parecem que operam nos bastidores e quase invisíveis, mas eles moldam, de certa forma, as nossas decisões, as nossas emoções, sem que a gente se aperceba, né? Sem que você se dê conta de que há ciclos terminando, iniciando, enfim, ainda que muito invisíveis.
Então, julho é um período muito bom para que a gente consiga trazer esses ciclos à luz para entendê-los melhor, né? E poder assim escolher mais conscientemente que ciclos a gente quer encerrar, que ciclos a gente quer transformar. E aí, quando a gente olha para isso, o tarô é uma bússola. Ele consegue nos mostrar, nos revelar esses padrões, né, sem dúvida, mas isso eu vou deixar para uma live só a respeito de ciclos, né, para a gente trabalhar muito como o tarô faz com que esses padrões fiquem mais perceptíveis e como ele mostra esses caminhos, né? Então, a reflexão que é legal vocês terem, principalmente quando a gente fizer a tiragem coletiva, vai ser essa: que ciclo é esse que eu preciso encerrar? Seja na vida afetiva, seja na vida profissional, seja, né, no âmbito geral, pessoal, enfim. E obviamente o ponto chave da nossa live, que é o caminho que está pronto para se abrir agora no segundo semestre, tá bom? Bom, é importante, eu sempre reforço isso, né? O tarô, ele não promete as coisas, ele não profetiza, ele mostra tendências, tá? No final das contas, é a gente que vai sempre decidir fazer a escolha. E aí, se você escolher romper o ciclo, obviamente, né? Finalizar o ciclo, romper o ciclo, você vai precisar de coragem. Da mesma forma como iniciar um novo ciclo, a gente também vai precisar ter coragem. Então, quem sabe a live de hoje, né? Será que ela foi destino? Será que ela é destino? Ou será que ela é um chamado para você mudar a sua atitude, a sua visão aí sobre as coisas? Então vamos ver, né? Eu acho que essa live, ela se adequa, ela não é útil a palavra, mas ela pode ser significativa para as pessoas que estão cansadas de repetir as mesmas histórias, porque aí o tarô pode indicar, né, um caminho diferente, ou pode indicar que você está repetindo as mesmas histórias. Para as pessoas que querem, né, que sentem que precisam mudar, mas não sabem como começar. E também para aquelas pessoas que já estão em movimento e na verdade querem uma confirmação desse movimento que elas estão fazendo, tá bom? Boa noite às pessoas que estão chegando agora. Celinha, Preto Costa, prazer tê-las aqui com a gente, tá? Bom, então agora é hora de desacelerar, tá? Então, se você puder, respira fundo e comece a fazer a mentalização que a gente vai para a nossa tiragem coletiva. Talvez você não saia daqui com as respostas, né, nessa tiragem coletiva. Nós vamos, só para vocês saberem, a gente tem a tiragem coletiva, vou explicar, nós vamos tirar 5 cartas, e eu vou explicar cada uma delas. Depois nós vamos ter as tiragens individuais, tá? Tiragens rápidas. Então, pode ser que você não saia daqui não com a resposta inteira, mas com certeza vai sair com a pergunta certa que você deve fazer para enfrentar aí o segundo semestre, tá bom? Bom, gente, vamos para a tiragem.
já vamos lá, eu vou explicar um pouquinho a respeito dessa tiragem coletiva. Eu vou jogar com o naipe dos arcanos maiores e depois o naipe dos arcanos menores, né? E hoje eu vou usar o tarô egípcio da Kier, que é um tarô que eu realmente gosto muito de usar, trabalho já há muitos anos com esse tarô. Tenho outros, para quem me segue, vocês já perceberam que eu uso também o tarô dos mágicos. Enfim, eu vou começar a variar para vocês verem os baralhos que eu tenho. Modéstia à parte, né? Eu tenho bastante coisa. Bom, como é que é a tiragem coletiva? Então, nós temos, basicamente, vocês têm que mentalizar que ciclo que você vai precisar encerrar e que caminho que você vai poder construir a partir de agora para o segundo semestre, tá bom? Então, a tiragem coletiva, ela é muito geral, então pode ser que a sua situação específica aqui não seja respondida, mas você vai precisar abstrair essas informações que vão aparecer, tá? Obviamente, se você se interessa em fazer uma tiragem específica, individualizada para você, para saber como vai ser o seu segundo semestre nas áreas do amor, na área profissional e qualquer outra, na área familiar, na área da saúde, enfim, pode entrar em contato comigo, a gente conversa e a gente marca essa consulta, tá bom? Então, eu vou tirar 5 cartas, enquanto eu tô falando aí com vocês, eu tô embaralhando e vamos pedir, então, que o tarô traga clareza e orientação para todos nós dentro dessa ótica, né? Que ciclo que eu preciso encerrar e qual caminho eu posso construir a partir de agora. Então, eu vou tirar, estou tirando aqui as 5 cartas dos arcanos maiores. 3, 4, 5, né? E enquanto eu embaralho aqui os arcanos menores, eu aproveito para reforçar. Convide seu amigo, amiga que gosta de tarô para assistir essa live, compartilha, enfim, essas coisas que ajudam a mim e a outras pessoas também, né? Então, e vão pensando, como eu disse, nós vamos ter as tiradas individuais, vão pensando nas perguntas, tá bom? Outra coisa, reforçando para quem chegou agora, essa live vai ficar gravada e depois amanhã eu vou deixar lá no link do perfil, vou deixar no perfil um link para um roteiro, para o bônus da live, né? Roteiro. Então aqui a gente vai ter nesse roteiro as coisas mais importantes, né, que saíram. Então, obviamente, no roteiro vocês vão ter acesso a, principalmente para quem está aprendendo, a uma tiragem diferente dessa que a gente está fazendo e que você vai poder fazer para você mesmo, para você mesma, tá? Quem está aprendendo, ou quem já joga, é uma tiragem simples, mas voltada para esse tema, que é o tema de ciclos e caminhos para o segundo semestre. Bom, a primeira carta é os arcanos maiores, lembrando que o arcano maior, ele dá
é como se fosse um guarda-chuva, tá? Então ele dá a tônica e o arcano menor é que vai efetivamente caracterizar melhor esse guarda-chuva. Então a posição dessa primeira carta, ela vai falar sobre a energia central do segundo semestre, ou seja, o grande tema que vai atravessar agosto a dezembro, né? O pano de fundo onde tudo acontece. E aqui a gente está falando de transformação, tá? Então o julgamento, que na verdade no tarô egípcio da Akia, o nome é ressurreição. Então a tônica é a transformação. Só que essa transformação, ela se caracteriza por ser uma transformação que começa não em agosto, né? Já pode até ter começado agora nesse primeiro semestre. Vamos partir, né, da parte interna, subjetiva, em primeiro lugar, porque dentro da minha abordagem, que é do tarô terapêutico, tudo acontece dentro da gente e depois se externaliza, se materializa, né? Então, o que é que está acontecendo dentro de cada um de nós, dentro desse período? Vamos pegar, a gente está eu acho que deve ter começado por volta de junho, meados de junho, algum tipo de transformação interna, onde você começa a checar a respeito dos seus valores, a respeito dos seus objetivos de vida ou de objetivos mais imediatos. Então, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é desta forma que eu quero? Será que é com essas pessoas que eu quero? Então, essas são as questões que começaram já há algum tempo atrás, tá? E aí nós vamos ter o segundo semestre como pano de fundo. E isso significa o quê, né? Que essa transformação, ela pode estar em relacionamentos afetivos, que ela pode estar no campo profissional, que ela pode estar no campo familiar. Então, né? Começando aí dentro de você. Agora, muitas vezes essa transformação está ocorrendo dentro da gente e a gente não se dá conta dela. Lembra que eu falei no início da palestra, no início da live, a respeito dos ciclos que são praticamente invisíveis, que atuam nos bastidores sem que a gente perceba disso? Então, pode ser o caso. De repente, eu estou agindo de uma forma diferente, né? Então, agora, como eu disse, eu falei que junto, deixa eu ver, tá tudo ok? Não, essa aqui. Junto do arcano maior, a gente tem um arcano menor, e esse é o prodígio. E o prodígio, ele é o equivalente ao pajem, né? Para quem estuda tarô, o pajem é o começo das coisas, né? Mas aqui no tarô egípcio ele vai falar, ele vai falar de ciclos, né? Então eu gosto muito de usar exemplos para que fique marcante na cabeça das pessoas, né? Então esse ciclo é um ciclo natural. É como quando nós passamos de nenê, né, para criança. Então, uma das características dessa fase é surgirem os dentes, né? Quando você está lá, você ainda é nenê. Não, de nenê para criança novinha, surgem os dentes. E aí existe o desconforto, que a gente não lembra mais, com relação a esses dentes que começam a aparecer. Então, esse exemplo é exatamente o que essa carta nos traz.
Então, nós estamos falando de um segundo semestre que vai tocar, né, o aspecto central desse segundo semestre é a transformação, é a ressurreição, a renovação, mas que vem como processos naturais, né? Então não é nada absurdo, mas como todo processo pode causar um certo incômodo. Aí lembrando da dentição quando começa a nascer, tá? Então esse é o tipo de coisa que vem. A 26, ela está no naipe que a gente pode dizer que aqui a gente está falando do nosso esforço de trabalho, tá? Então, para aquelas pessoas, por exemplo, que estão buscando uma transformação no trabalho, é hora de se planejar isso. Mas eu mudo de trabalho, o meu trabalho se transforma agora em agosto, no segundo semestre? Pode ser que sim, mas vai depender do planejamento que você der a essa transformação. Né? Com certeza não acontece em agosto, porque aí a gente vai falar um pouco da temporalidade dessa carta. O tempo é o tempo de acordo com, eu costumo dizer, de acordo com o pessoal lá de cima. Não é o nosso tempo, né? É o tempo das coisas. Então, mas o que é que você está falando, né? Que tempo é esse? Eu vou dar um outro exemplo, né? Nasceu um pé de mamão aqui em casa. E eu tô cheia de mamãozinho nesse pé de mamão. Já tem uns 2 meses, mas eles ainda estão pequenos e estão verdes. É o tempo das coisas. Então, pode ser que demore mais 2 ou 3 meses para que esse mamão amadureça. Então, eu preciso ter essa consciência quando eu trabalho com essa carta aqui, que é a carta 20. E que é uma carta central, né? A gente viu, ela dá a tônica do segundo semestre. Vamos agora falar sobre o ciclo que precisa ser encerrado. E aí a gente tem a roda da fortuna. A roda da fortuna ela fala sobre ciclos, né? Então ela diz assim, olha, numa hora você está aqui em cima, na outra hora você está embaixo. Quando a gente está embaixo, está passando por dificuldades, está passando por perrengues, mas olha, tudo é passageiro, então você volta a estar, né, numa outra posição, numa posição mais tranquila. E isso para dizer, né, principalmente para aquelas pessoas que estão passando por uma fase difícil, olha, segundo semestre, né, promete uma nova fase, porque significa que essa fase difícil, ela está se encerrando agora. Agora, né, vamos ver se ela se encerra com muita dor ou não, né? E aí a gente tem a carta 38. A carta 38 é uma rainha. E por ser rainha, ela já está dando a indicação que é a gente que decide encerrar. Tá bom? Bom, eu posso até ter um exemplo aqui de uma jogada que eu fiz hoje de tarde. Só para vocês saberem, né? A pessoa querendo saber de 2 escolhas profissionais, opção 1, opção 2. Qual seria a melhor escolha? Então a gente fez a jogada e a opção que deu, se não me engano, foi do novo, né? A opção 1 era a mesma coisa, né, aquilo que a pessoa já conhecia, e a opção 2 não, é o novo. Mas, para escolher o novo,
não para escolher, mas se a pessoa escolhesse o novo, ela teria que enfrentar alguns desafios. Mas que, apesar de tudo, havia chances dessa pessoa ser bem sucedida nos desafios e um caminho muito... como é que eu diria? Com muito sucesso, né? Com futuro mesmo de crescimento. Então, dependia dela, tá? Em termos de escolha, o tarô disse, olha, ou você fica naquilo que você já conhece, né? Vai ser legal, mas você não vai estar assim tão, como eu diria, motivada, né, no seu trabalho. Mas vai ser legal. Ou você vai para o novo, vai enfrentar algumas dificuldades, mas vai ter um crescimento maravilhoso. Aí, ó, a rainha é isso, é a gente que decide, segundo os nossos objetivos, segundo o nosso planejamento. Bom, então, pessoal, né, lembrando que aqui nós estamos falando de ciclos que precisam ser encerrados. Então você vai olhar, né, para sua vida e perceber, olha, essa amizade aqui, esse é um exemplo, tá? Essa amizade aqui não tá sendo benéfica para mim. Porque também nós temos aquelas nossas amizades tóxicas, né? Todo mundo tem. As tantas, você precisa decidir. E aí continuo com essa amizade tóxica, que eu sei que tá me machucando, ou eu viro a página. E aí você vai precisar ter a coragem, a determinação, né, para escolher o caminho. E gente, porque como a tônica do segundo semestre é... Olha, pois é. Como a tônica do segundo semestre é transformação, não vai ter muito jeito, né? O negócio vai ficar ali muito evidente aquilo que você deve fazer. Aproveitando aqui o intervalozinho, né? Boa noite para essas pessoas todas lindas que acabaram de entrar. Não se preocupem, a live vai ficar gravada, tá? E a gente está fazendo agora uma tiragem coletiva, por isso que ela é mais geral, e ela está falando sobre ciclos, encerramentos de ciclos e caminhos para o segundo semestre. Até agora, nós falamos, né, sobre a tônica do segundo semestre, qual vai ser, e a gente acabou de falar sobre os ciclos que vão precisar ser encerrados, né? Então agora a gente vai para a terceira posição, que é o caminho potencial. Então, as novas possibilidades, né? É aqui que nessa carta que a gente vai ver aquilo que pode se abrir quando a gente tiver aí a coragem de encerrar. Olha, a carta da justiça, como é que eu diria? Ela tem algumas características, tá? Ela pega muito pessoas que às vezes são ou pensam ser ou querem ser perfeccionistas. Então aqui o 8 já está dizendo, olha, você tem que aprender a usar aquilo que você sabe, que é simbolizado aqui por essa esfera, nessa parte inferior, e meter as caras nesse novo, usando aquilo que você já sabe, para crescer, tá? Existe um certo nível de esforço na justiça. Então a gente pode perceber, olha, ela está de joelho, ela está numa postura, né? Na verdade, assim, eu estou de joelho, mas parece que eu vou me levantar. Então você tem um certo esforço aqui.
é necessário você confiar naquilo que você já aprendeu, naquilo que você possui, para que você consiga atingir uma nova fase ou subir um degrau, enfim, seja lá o que for, tá? Então, usar o teu conhecimento é fundamental. E aí, quando eu falo conhecimento, não é só conhecimento, tá bom? São pessoas, são as vivências que você já teve lá do passado até agora. E claro, essas vivências, elas vão mudar conforme a situação. Se eu estou numa situação afetiva, são vivências do afetivo. Se eu estou numa situação profissional, são vivências aí do profissional, tá? Bom, outra característica, né? A oportunidade vai chegar, isso é muito bom. Só que aí você precisa ter a coragem para agarrar essa oportunidade. Por isso que eu disse que você precisa confiar naquilo que você já tem. Ai, meu Deus, será que eu tô pronta? Eu acho que eu não tô pronta para essa. Não pode pensar assim. Então a 8 passou, agarra, tá? Bom, vamos ver, né, onde que vai, né, que caminho é esse, mais especificamente. E olha que carta linda que a gente tem aqui, né? Deixa eu ler o nome para vocês. É o amor e o desejo. Bom, ela vai falar de parcerias, tá? As parcerias serão importantes nesse novo caminho. Sejam parcerias afetivas, sejam parcerias de amizade, sua rede de contato, sejam trabalhos em que você está em equipe, né? Não aqueles que você, né, precisa trabalhar sozinho. Então, esse caminho ele pode vir por meio desses auxílios. Então é um amigo que viu uma oportunidade, que de repente falou com você e que disse, olha, tem aí ou uma vaga de emprego ou um projeto novo, alguma coisa, e eu pensei em você. É um amigo, uma amiga que diz, olha, vamos sair, vamos lá para sei lá, vamos pro cinema e depois a gente vai tomar um chopp, e aí você conhece uma pessoa interessante. Esse amigo, essa amiga te apresenta alguém e ali já viu. Então, as oportunidades, elas vão chegar e a tendência é que chegue por meio de algum tipo de parceria, tá bom? Olha, parabéns, Letícia. Estou olhando aqui que ela amanhã começa a trabalhar registrada. Oba! Vamos soltar fogos aí, né? Letícia é uma cliente minha já de muitos anos e é bom sempre saber dos avanços aí que vocês conseguem fazer, tá bom? Bom, então nós sabemos uma coisa importante, que é como que esse caminho vai surgir. Agora, o que é que pode bloquear esse avanço? Então aqui a gente tem uma carta que vai falar das armadilhas, né? Principalmente armadilhas que podem prender você ao novo ciclo, ao velho ciclo, não novo, ao velho. Coisas que trazem alerta. Essa é uma carta onde a gente tem que dominar o nosso lado instintivo e tem que agir com mais tato, com mais diplomacia. Então, você não ser flexível, não ter tato, não ter diplomacia, isso pode prejudicar. Você não ter paciência
porque é uma carta que fala sobre paciência, que é necessário você ter cara de paisagem, né? Por exemplo. Então, você não lembrar disso e seguir os seus instintos, aí. Uma outra coisa importante, controle. Não pode ser controladora. Então, é o jeitinho, né? Tem que ter flexibilidade, tem que... Bom, mas vamos ver aí o que mais, como ela tá acompanhada. 45, que é a regeneração. E aqui, eu diria assim, as atitudes de você não ter confiança em você, não ser determinado, não agir com determinação, não insistir. Então, tudo isso pode levar a um bloqueio, né? De você achar que as coisas são muito difíceis. Porque essa carta, ela pede, olha o esforço que esse personagem está fazendo para deixar essa coluna em pé. E aqui é o futuro, ele vai conseguir, né? Então, o que pode bloquear esse avanço é você mesmo, você mesma se sabotar, né? A autossabotagem. Então vai precisar de foco, vou aproveitar a tua palavra aí, Letícia. Vai precisar de foco, vai precisar de coragem, de determinação, de resiliência, né? Ó, cara de paisagem, porque eu não vou poder explodir aqui, porque uma explosão pode bloquear esse avanço. E é compreensível tudo isso porque a tônica do semestre, lembram? É a transformação. E essa é uma carta uma carta devagar, né? Mas ela, mais do que isso, lembra que essa transformação são de valores internos. Então, muitas vezes, você pode achar, né, que você não aguenta mais determinadas coisas, mas internamente a transformação está ocorrendo e às tantas você pode ter uma atitude completamente diferente das atitudes que você normalmente tem. E isso é um sinal de que internamente você está mudando. Então, eu preciso me perceber mais, me ouvir mais, né? Ao invés de sair impulsivamente agindo de um jeito ou de outro, tá bom? E a última carta nos traz o conselho, a mensagem do tarô. E olha só a carta que veio, a Torre. E agora? Tem aí algum tarólogo, taróloga, estudante de tarô para poder me dar uma luz sobre que conselho é esse? A Torre, uma das cartas mais temidas do baralho. Não? Ninguém se arrisca? Ninguém se arrisca? Em termos de conselho, a Torre seja muito realista, tá? Pois é, Glenda. Né? De dar medo. Às vezes, assim, uma carta que ela faz isso mesmo, né? Ela faz a gente se desequilibrar. Agora, como
a tiragem é ciclos e novos caminhos, o que a torre ela confirma, né, o que ela traz de conselho, primeiro, não crie expectativas, seja realista. Segundo, perceba que muitas vezes a gente quer alguma coisa, quer seguir por um caminho, porque acha que o terreno é seguro e ele não é. Então, a gente vai precisar olhar de um outro jeito, né? Perceber melhor esse caminho. Olha, aí se eu não crio expectativas, a torre não me pega. Eu vou aí seguir para algum exemplo. Se eu sei, né? Vou dar o exemplo da jogada de hoje à tarde, que eram opção 1, opção 2. Opção 1 era a mesma coisa, o grande problema ia ser a motivação. Opção 2 tinha dificuldades, mas tinha um futuro legal, né? Aí digamos que a pessoa escolha a opção 1. Aí o que a torre vai fazer? Porque na opção 1 já estava lá, olha, é tudo igual, mas o problema vai ser a falta de motivação. Então, na opção 1, com a torre como conselho, o que ela vai dizer? Olha, você não vai ficar. Então, de repente, pode até acontecer alguma coisa e você ser mandada embora. Não é isso, porque não, essa carta não estava no jogo, tá? Eu só estou usando para que a gente, para esclarecer o não criar expectativas e ser realista. Se o meu problema na opção 1 é justamente a falta de motivação com o meu trabalho, então não vai ter jeito, a torre vai acontecer na minha vida, porque eu estou maquiando, eu estou tentando construir alguma coisa num terreno que não é sólido. Então, é para o meu próprio bem, tá? Então, e aí, a outra carta é a consumação, que é uma carta difícil também. Em termos de conselho, ela pede para você não desistir. Então vejam que as duas até combinam, tá? A torre pode ser também vista como destrua mesmo aquilo que você percebe que não é mais para você. Então saia do lugar onde você está. Seja esse lugar o lugar dentro de uma parceria, que pode ser afetiva, que pode ser de negócios, que pode ser profissional, né? Você já sabe que a coisa não vai rolar, então saia, destrua para poder, aí a gente vem aqui, para poder construir novamente. Porque nessa carta, né, olha só, a personagem está dentro de um poço, então ela está completamente sem mobilidade. Só, né, que aí é o momento quando essa carta sai, a gente sempre fala, olha, você chegou onde você tinha que chegar, agora você vai começar a sair daqui. Então, você esperou o que tinha que esperar, agora as coisas vão mudar. Só que eu vou precisar ou destruir, ou derrubar aquilo que está impedindo, ou eu vou precisar agir de uma forma muito realista, muito pé no chão, e não criando expectativas, principalmente com relação a coisas, pessoas, situações, que eu sei que não vai levar a nada, tá? E aí, pessoal, gostaram? Me deem aí algum feedback enquanto eu reorganizo aqui as cartas para o nosso próximo momento.
Aí, boa noite para quem tá chegando, né? Cida, Mércia. Mércia, a torre sempre sabe ser. Gostou? Espero que vocês aproveitem, né? Depois ouçam novamente essa live, levem essas mensagens mais genéricas e reflitam na vida, né? Na vida de vocês. Aí é colocar essas mensagens genéricas dentro aí de cada situação. Tem algum espaço aí para pergunta? Isso, Letícia. Depois você vai ver o começo. Você vai ver que também vai ter roteiro bônus, tá bom? Tem gente que quer perguntar alguma coisa, seja sobre ciclos, sobre o tarô mesmo. Ou a gente já pode ir. A Mary está falando. Podia ter vindo a semana passada esses conselhos. Meu Deus. Bom, mas de repente, Mércia, era um ciclo que precisava terminar, né? A Regiane quer perguntar. Então, vamos para as tiragens, né? Vocês estão aqui por conta das tiragens individuais. Nós vamos aí para as tiragens. E eu quero que vocês foquem principalmente no tema dessa live, tá bom? Seja o ciclo que você precisa olhar, precisa terminar. Seja o que você precisa desbloquear no seu caminho, tá? Mas nada assim de perguntar, olha, fulano vai voltar, né? A gente não tá nessa live para esse tipo de pergunta, tá? Que ciclo pode começar, quais as tendências do segundo semestre, tá bom? Bom, já embaralhei, acho que o suficiente. Com vocês eu vou só trabalhar com os menores, tá? Para ter uma resposta mais específica dentro das áreas que vocês perguntarem, tá bom? Valendo! Pode perguntar aí, gente. Tô esperando. Regiane, vale uma conversa ou esse ciclo já encerrou? E Regiane, 77 para você, a coisa tá ainda muito caótica, tá? Então é assim, eu diria que nem você, nem a outra pessoa está sabendo direito sobre como tudo acontece. E não vale conversa não, tá? Energia da 55 é uma energia que fala de angústia não, orgulho. Então nem adianta conversar, né? Ou você ou a outra pessoa estão aí estão feridos, estão aí orgulhosos. Agora não é momento de fazer nada não, tá bom? Letícia, o que é que você precisa desbloquear no seu caminho? 24. Muito bom, fases novas. Olha, aqui com relação com as duas coisas, tá? Eu ia falar trabalho, mas esse aqui também fala da questão espiritual. Você vai mudar de casa? O que tem aí na sua casa que você precisa encerrar, desbloquear, remodelar, alguma coisa assim do gênero, tá? Isso é uma indicação. A outra é no trabalho, só que aí não é o desbloqueio, tá? Existe já alguma mudança, você diz que começou a trabalhar registrado, mas tem ainda alguma mudança aí no seu trabalho.
pode estar ligado ao tipo de trabalho que você vai fazer, pode estar ligado à função, que de repente tem uma pequena mudança, tá? Mas em termos de ciclo, para você desbloquear, tem alguma coisa ligada à sua casa mesmo, que você precisa remodelar, reformar, mudar, enfim, alguma limpeza de repente na casa, tá? Bom, a Mércia tá aí para tomar uma decisão na parte afetiva e amorosa. Então, vamos lá ver que tipo, né? Não é bem decisão, mas o que o tarô... Ih, você tá... Não é assim que você esteja, tá? Numa primeira carta, sai justamente a colaboração, ou seja, um relacionamento em que as duas pessoas fazem bem uma para outra, tá? É amor, não, tá? Mas podem criar objetivos comuns, podem crescer, né? Mas aí eu tirei a outra, né? 28. Tem gente que não sabe o que quer fazer. Se quer continuar, se quer desistir, se quer assumir. Quem é? Quem é que tá assim, nessa posição? O pior que eu falo, né? Que eu não ia entrar nessas áreas, mas o próprio tarô, ele faz essas perguntas indecentes. Então não é minha culpa. Bom, tô seguindo a ordem aqui, tá? A Glenda. Vamos ver que ciclo você precisa olhar na sua vida agora, neste momento. Olha, ai, que bom! Apareceu aí alguma parceria, tá? E aí é bem geral mesmo, porque a gente está nesse ambiente, tá bom, Glenda? Pode ser desde parceria profissional, parceria familiar, parceria afetiva, né? Que aí é muito bom. E como você está perguntando, né? O que você precisa olhar, então é cair mesmo de cabeça nessa questão. Então vamos aqui explicar. Como eu sei que você, dentro do profissional, trabalha também com parceria, vamos, aqui é exemplo, tá? Então digamos que tem aí um novo projeto com um grupo de pessoas, antes, aí a ideia é que você analise, né, esse entrar de cabeça. É lógico que você entra de cabeça analisando prós e contras, colocando seus objetivos em primeiro lugar, vendo se as coisas realmente serão boas, né, para o seu desenvolvimento, enfim. Depois que você faz essa reflexão, aí você cai de cabeça, tá? Se é uma parceria afetiva, é exatamente a mesma coisa. Se é justamente um ciclo, tá? Onde um ciclo que se repete e eu acabo sozinha, aí então eu tenho que entrar de cabeça para analisar o que é que está acontecendo. Às vezes, essa análise requer uma pessoa, um profissional, que ajude você a perceber algumas coisas, alguns padrões, né? E aí, assim, se você estiver fazendo terapia, leva isso para terapia. Se não estiver fazendo, bora lá começar a fazer terapia, tá bom? Celinha tá procurando novo emprego. Vamos ver, né? Vamos ver se nesse segundo semestre vem para você alguma coisa ligada a isso. Primeira carta, a energia da 75. Celinha, você trabalha por conta, não é por conta que você é MEI, né? Porque uma das coisas dessa carta, ela
fala a respeito de você mesmo ser o seu próprio chefe, né? Bom, existe, mas fora isso, tá? Existe sim uma possibilidade de surgir um novo emprego, tá? Principalmente que aqui, ó, você seria esse personagem que busca, né? E que não tem tido sucesso. Agora, não sei se vai ser no segundo semestre. Pode ser que você venha a saber no segundo semestre, mas que efetivamente não comece no segundo semestre. Por exemplo, tá? Então, digamos que você está pensando em fazer algum concurso e de repente o concurso está fechado, mas aí, sei lá, em outubro abre um edital de um concurso cujas as provas serão em novembro, mas a pessoa só vai começar a trabalhar mesmo no ano que vem. Porque a prova é em novembro, a resposta sai em dezembro, entendeu? É mais ou menos nessa linha a energia da 75. Larissa, o lado afetivo, né? Mudar ou deixa ir embora? Deixo ir embora e encerro o ciclo. Então vamos para uma carta para mudar e a outra carta para encerrar ciclo. Mudar, bem, tá bom? Ó, para mudar é a energia da 34, né? Que é uma energia que fala realmente de um portal que se abre, de outras oportunidades. Você leva, né, de bagagem tudo aquilo que você vivenciou, enfim. Para deixo ir e encerro o ciclo é a 23, que é uma carta que já está dizendo, olha, vai dar um certo trabalho, tá? Então, o mudar, não que seja mais fácil, mas os resultados podem ser mais rápidos. E o deixar ir e encerrar o ciclo não será tão rápido assim. Vai ser mais difícil, tá bom? Alexandra Gerardi. Tiro! Claro que eu tiro. Mais de uma carta para você. Então, vamos ver com relação a bloqueios, né, Alessandra ou Alexandra? Bloqueios, né, que impedem aí um segundo semestre. Olha, a primeira resposta do tarô com relação aos bloqueios é na verdade, é como eu diria, uma atitude, um comportamento que é bom que você tivesse, é bom ter, que é reformular as coisas, reorganizar, reestruturar. Então, quando você conseguir fazer isso, você, de certa forma, elimina os bloqueios. E a outra, né, dentro dessa nova estrutura, organização, rotina que você vai estabelecer, é incluir parcerias. Então parece aqui, Alexandre, que você tem feito as coisas muito solitariamente, né? Tem sido você e você mesma para uma série de coisas. Então, uma das reformulações, reorganizações é justamente você incluir outras pessoas nas diversas situações em que você está aí atuando sozinha. Espero ter contribuído, eu não, né? O tarô, contribuído para você. Tô olhando agora as respostas. Trabalho para outras pessoas. Ah, tá bom. Então,
não deixa de ser MEI, né? É o trabalho autônomo, né? Tá certo. Ah, vai bater folha sim, bate folha na casa, faça aí alguma coisa. Sim, alguma coisa, reformule, muito bom também, gente. Isso eu aprendi com um psicólogo meu, um amigo meu. Você mudar as posições dos móveis na sua casa é como se você estivesse se apossando das mudanças internas, tá? Então, isso é uma boa dica para quem está em terapia, mas que precisa fazer terapia, mas que não tem dinheiro para fazer terapia, né? Então faça mudanças dentro da sua casa. Você muda a energia, você coloca a energia em movimento. Então aqui em casa de vez em quando eu estou mudando as coisas, os móveis, os lugares. Primeiro para eu tomar mais consciência das mudanças internas que estão acontecendo comigo, tá? E num segundo momento trazer mais movimento aí para casa, tá? Olha, um monte de gente entrou. Obrigada por vocês terem feito. Ah, já mudou? Ah, então vai mudar o restante, Letícia. É isso mesmo. Vai mudar o restante. Bom, gente, eu sei que tem gente aqui que estuda tarô, né? E tem gente que pode estar querendo estudar tarô. Então eu vou aproveitar essa live, ainda mais que ela vai ficar gravada, né? Se você se interessa em aprender a usar essa ferramenta com um pouquinho mais de consciência, então eu tenho aí a mentoria básica. A mentoria ela pode ser feita, realizada tanto em grupo como individualmente. São 4 encontros online de 1h30, mais ou menos, onde você aprende não os significados de cada carta, mas você aprende uma técnica, aliás 2, de como você pode interpretar essas cartas, né? É aquilo que eu já falei, acho que essa semana passada saiu um vídeo, né? Que primeiro é olhar, ao invés de ter que decorar o significado, essa carta é isso, 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 vai decorar, não é. Olha, observa, estuda os personagens, os símbolos, e isso facilita muito as leituras, tá? E você já começa a fazer tiragens comigo na mentoria básica no primeiro encontro, tá? Então vai precisar ter o tarô, lógico, e enfim, se você se interessar, manda uma DM, né, falando assim, mentoria, e aí eu passo para você as explicações de como elas são. Tem PDF, tá legal, viu? Não é por nada não, mas tá bem legal. Mais alguma pergunta, gente? Nós estamos aqui já 1h do nosso encontro. Quem quiser fazer, eu vou dar mais 5 minutinhos antes de encerrar. Lembrando que tem o PDF, o bônus. Eu vou colocar o link amanhã lá no meu perfil, para quem se interessar. Tira um S. O que é tira um S? Não entendi, Regiane. Um conselho? Tá bom, um conselho para Regiane. Vou tirar dos menores. Olha, Regiane, você está se relacionando?
Ah, obrigada. Ai, sabe o que que é? O meu rosto coradinho, quando tá frio, aqui fica tudo vermelho. Então é meu rouge natural. Eu devo ter alguma, não vou dizer alergia ao frio, mas a minha pele, no frio, o meu nariz fica gelado, parece nariz de focinho de cachorro, e aqui, ó, fica tudo vermelhinho. Ah, beleza. Sabe por que que eu te perguntei, Regiane? Porque saiu, olha, a carta do afetivo, não saiu a carta de trabalho, conselho do seu trabalho, não, tá? Então, pode ser nessas coisas que eu digo, o que vale realmente é o que a gente pensa, não o que a gente fala, tá? Então, saiu porque pode ser que você tivesse ali pensando nesse relacionamento, em alguma coisa que não tá muito do jeito que você gostaria que estivesse, tá? Ou pode estar duvidando também de alguma coisa. Olha, o que o conselho do tarot diz é: aproveite esse relacionamento, tá? Não deixe escapar e procure se entender assim o mais que você puder com essa pessoa, porque há grandes possibilidades, tá bom? Não sei se o que você quer da vida, mas esse relacionamento aqui, ó, é 10. Seu trabalho, o conselho, né? Olha, energia da 71 pro conselho é você observar mais, tá? As coisas, falar menos, porque pode ser que tenha gente aí que tá querendo puxar o tapete, o seu tapete lá no seu trabalho. Trabalhe com foco, centrada, né? Pode ser que tenha chances de crescimento, mas você tem que prestar atenção a essas pessoas que a gente tem às vezes e que não gostam muito do nosso crescimento, nosso desenvolvimento, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem um jogo específico também, pode e deve entrar em contato comigo pelo direct, que aí a gente fala a respeito disso, tá bom? Muito obrigada novamente. Quero agradecer profundamente a presença de vocês essa noite, principalmente, né? Porque enfim, é o presente que vocês me dão, né? Por estarem aqui comigo. E eu espero ter podido ajudá-los com o tarô, tá bom? Um grande beijo aí pra vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E a gente se encontra todos os dias nos posts e na próxima live também.